Olá, estamos começando mais um podcast do Wagner Pires, especialista em pastagens, com quase 4 décadas de conhecimento atuando aqui no Brasil e também na América Latina. Tema de hoje é o tema do nosso propósito. A gente vai falar sobre os segredos do manejo de pastagem para você dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Wagner, bora lá? Bora, tô pronto. Oxe, então vamos lá. Me diz uma coisa, o que é exatamente um manejo eficiente de pastagem? Manejo eficiente, Lília, é você colocar o gado dentro do pasto no momento certo, que a altura da planta ela está no seu máximo de qualidade. A partir dali começa um processo de senescência, um processo de morte, um processo de perda de vigor de rebrota. E retirar este gado também no momento certo, que seria o quê? Não deixar o gado comer o tecido mais importante, que é o meristema apical. Esse intervalo de tempo ele tem que ser o mínimo possível e o corte o mais homogêneo. Como é que esse manejo eficiente está relacionado? Vamos relacionar pastagem, saúde geral do gado e mais rentabilidade. Diminuindo ao máximo o tempo de pastejo. Por quê? Porque o gado, quando ele está pastejando, está colhendo o capim, ele colhe andando, caminhando e gastando energia. Só o fato do animal exercitar, abaixar, ele não morde o capim, ele colhe o capim, ele laça o feixe de capim, faz o feixe de capim na boca, por isso que a língua dele é áspera, e ele levanta a cabeça e ele colhe, ele arranca aquelas folhas. E isso demanda um esforço físico do animal. E ele tem o tempo, a quantidade de bocados que ele dá. Quanto mais ele conseguir encher, fazer um feixe maior, ele vai se alimentar mais rapidamente, encher o bucho dele mais rapidamente, deitar e ficar ruminando. Então, o gasto energético do animal é menor. E aí, por consequência, a conversão alimentar é maior. Agora vamos falar da parte boa da saúde, de que maneira o manejo de pastagem eficiente pode influenciar na boa saúde do animal. Bom, se o animal tiver uma boa conversão alimentar, significa que ele comeu uma planta de qualidade. Ele se alimentando dessa planta de qualidade, ele vai ter um desenvolvimento bem equilibrado, bem equacionado. Então não vai faltar nada. Aí só entra um fator final, 2, que é água na quantidade correta e a mineralização na medida certa. Quando a gente vai mudando as épocas do ano, a leitura por parte do dono da fazenda ou do vaqueiro vai mudando também. E o vaqueiro, o técnico da fazenda, ele tem que ter a perspicácia de enxergar que o nível de proteína daquela pastagem está ótimo, está bom, está mais ou menos ou está ficando ruim. E dependendo desse conjunto, dessa situação, entra um tipo de mineralização, entra um tipo de suplemento mineral para atender as demandas, as necessidades minerais do bovino. Se a fazenda souber fazer esse manejo da mineralização na quantidade e no tipo de produto a ser ofertado corretamente, o animal vai ter mais equilíbrio e mais saúde. E essa perspicácia, ela é um dom? Ela é adquirida? Como é que esse técnico consegue isso? Lília, é um misto de conhecimento técnico com prática.
Então, o que acontece? Toda fazenda, ela precisa ter, por trás do corpo técnico, do corpo de funcionários, bons técnicos assessorando. Esse técnico, muitas vezes, ele pode ser até um profissional de alguma revenda que atende aquela fazenda, tanto na parte de venda como técnica. Tem fazendas que ela já opta por contratar um técnico especializado. Então aí entra um veterinário, entra um zootecnista e, por que não, um agrônomo para cuidar da parte agronômica do pasto. E quais são os erros mais comuns no manejo de pastagem que interferem na rentabilidade da fazenda? Erro na altura de entrada e de saída. Se você coloca o capim, o gado, na pastagem tarde demais, deixa o capim crescer muito, você começa a perder em qualidade. Se você retira o animal também tarde, passou daquela altura, abaixo daquela altura, o risco de comer a gema apical é altíssimo. Comeu, o estrago está feito, aquela pastagem que iria se recuperar com 30 dias, ela só vai recuperar com 60 até 90 dias, e aí a fazenda entra começa a pastagem não volta, começa a faltar pasto e aí começa a abalar todo o sistema produtivo. E é claro, a gestão de fertilidade, de manejo da pastagem em si, de controle de pragas, que é tudo que a gente vem falando aqui até agora. Divisão de pastagem. Então, essa gestão de cuidar do capim que é extremamente importante. Isso aí a gente capacita. Tem muitas formas de capacitar a equipe da fazenda, mas é fundamental que uma fazenda tenha uma pessoa para tomar as decisões habilitada para isso. Wagner, conversando diariamente com muitos pecuaristas, eu noto que eles se intitulam pecuaristas, mas não agricultores. Eles valorizam muito mais o animal, mas se esquecem do pasto, que é o que alimenta o animal deles. Por que o manejo de pastagem é crucial para o sucesso da fazenda e por que o pecuarista não tem essa consciência ainda? Não tem, porque o pecuarista ele acha que ele ganha dinheiro. Ele acha que ele ganha dinheiro. Ele acha que os números dele estão bons. E ele fica satisfeito com isso. A pecuária é tão boa, Lília, que um pecuarista para quebrar, ele pode levar a vida toda e não quebrar. E ele vai descapitalizando, vai perdendo. Então, isso aí, ele perde a razão de ser, ele perde o sentido da produção. Então o pecuarista, muitas vezes ele não se atenta para as necessidades agronômicas da planta. Perfeitamente. Agora, como é que um bom manejo de pastagens pode aumentar a rentabilidade? Bom, se você tem boas gramíneas e uma qualidade de folha boa, você vai ter um GMD mais elevado. Se você tiver um GMD mais elevado, é o tal negócio. Seu gado, você tem um peso estimado que você quer entregar esse animal pesando X para o frigorífico. Ora, se o seu animal tiver um ganho de 500 gramas por dia, você vai levar até a data tantos meses. Tá? Mas se o animal ganhar 800, você vai levar menos. Quanto menos você levar, quanto menos tempo você levar para bater o animal, melhor para a pastagem, melhor para o seu giro de negócio. Você roda mais rapidamente seu negócio, você vende, você recebe, você compra. Então a fazenda, ela gira mais depressa. E é girando mais depressa que a gente consegue ter uma lucratividade melhor. Agora, Wagner,
Tem muita gente que quer tratar o pasto, mas quer resultado rápido demais. Então vai com muita sede ao pote, fazendo várias coisas, implementando várias técnicas ao mesmo tempo, mas o mais importante do que esse resultado rápido é ter um resultado sustentável, ou seja, ter pasto bom o ano inteiro, na seca, nas águas e dobrar a rentabilidade. Explica pra gente, se você tem exemplos práticos, desse pessoal que vai com muita sede ao pote e mete os pés pelas mãos, implementando um monte de coisa, daquele que faz tudo no seu devido tempo e vai tendo uma pastagem sustentável. Ô Lília, veja bem, tudo tem um tempo agronômico para acontecer. Nós temos época das águas e época da seca. Nas épocas das águas, tem determinadas lições de casa que a gente tem que fazer na fazenda, tá? Em relação ao pasto. Na época da seca também. E a própria planta, para ela, por exemplo, você joga aplica um adubo no pasto. Aquele adubo, ele vai cair sobre o solo, tem que vir a chuva tem que dissolver o adubo, esse adubo penetra na terra, ele caminha na terra, ele vai entrar em contato com a raiz vai absorver esses nutrientes, vai levar por toda a planta e vai transformar esses nutrientes que ela levou para dentro da planta em crescimento vegetativo, em massa. Tá? Então isso demanda um tempo para a pastagem reagir. E existem diversos fatores no meio dessa trajetória que podem interferir. Por exemplo, um fator climático pode atrapalhar, um fator de temperatura pode atrapalhar, um fator do estágio químico que se encontra o solo, do estágio de desenvolvimento, do nível de estresse que a pastagem se encontra. Então, isso é uma somatória de barreiras. Isso pode ser rápido e dar muito certo, como também isso pode ser lento e demorar bastante. Então, isso depende muito de como está a pastagem para ela acelerar e para ela entregar um bom resultado. Mas, de qualquer forma, independentemente do estado da pastagem, nenhum pecuarista deve atropelar os processos. Sim. Tudo tem uma ordem. O que acontece muitas vezes, Lília? Eu já comentei isso várias vezes. Quando o preço da arroba está subindo, o pecuarista ele fica todo empolgado e ele quer arrumar a fazenda. Na hora que, por algum motivo de mercado, o preço para de subir e começa a cair, o pecuarista, no automático, ele para tudo. Ele suspende. São poucos os pecuaristas que continuam aquele processo de arrumar a fazenda. Uma fazenda, Lília, você não arruma ela em 1 ano, 2 anos. Nem 3. Muitas vezes vai mais de 5 anos. 5 anos, Lília, significa quase que o período de alta completo, com alta e baixa. Então, o que acontece? O pecuarista que interrompe o processo de melhoria, de organização da fazenda dele, ele interrompe, aí aquilo volta para trás. Todo aquele processo volta a um retrocesso. E aí ele perde o bonde da história. O pecuarista, ele deve traçar uma meta, um objetivo de arrumar a fazenda dele ao longo do tempo. Pode ser mais rápido ou mais devagar, mas não pode interromper, não pode ter retrocesso. O que vai acontecer, Lília? Em um determinado momento da história, a hora que a semente, o preço da arroba estiver em alta, ele vai ganhar dinheiro, muito dinheiro. Por quê? Porque a fazenda dele está preparada para intensificar e para dar resultado, entregar resultado para ele. Então, esse é o bom pecuarista, esse é o pecuarista que ele é proativo nas situações de mercado, ele se prepara, ele pode estar num período descendente, num período de queda de preço,
ele já se prepara para o próximo. Pode estar num período de alta, ele não vai conseguir usufruir totalmente no período, naquela alta, mas depois vem baixa, mas na outra alta ele vai estar preparado. E até o período de queda, Lília, quando a fazenda está preparada, o período de queda se torna um passo de dança, uma oportunidade para se ganhar dinheiro. Porque tem muita gente que quando chega na crise, se desespera, vende o gado e vende às vezes barato, ele não tem condição de arcar, ele para tudo e aí você tem a oportunidade às vezes de comprar o gado num preço bom e vendê-lo numa época melhor ainda. Então, ou seja, em época de crise, ele tem que ter cautela, ele não pode se desesperar. Você já ouviu aquele ditado? É na crise que se cresce. Nós temos que fazer dos momentos de queda um passo de dança. Nós temos que fazer dos nossos momentos, das nossas pontes, dos nossos medos, uma ponte. Nós temos que fazer dos nossos sonhos uma escada. E da procura nossa de sucesso, um encontro. Que lindo isso. Gostei. Mas, Wagner, eu vou fazer o papel aqui da chata mesmo, olhando pelo olhar, pela perspectiva daquele pecuarista, às vezes marrento, com todo carinho, tá, gente? Fala assim, mas como? Eu não tenho dinheiro, não tem como continuar isso. Vamos lá. O que é não ganhar dinheiro? É o erro. É incorrer numa sequência de erros. Outra coisa, pecuarista, se ele não ganha dinheiro, ele está administrando mal os lucros dele, as margens dele. O pecuarista, existe período de alta, nós já falamos, período de alta e período de baixa. Toda vez, o pecuarista ele tem que ter o seu custo de produção anotado. Todo mundo tem que trabalhar em cima de um custo de produção. Ou seja, eu tenho meu ganho mensal, você tem o seu. Se nós dois começarmos a gastar mais do que a gente ganha, sabe o que acontece? Vamos quebrar. Em algum momento nós vamos quebrar. Agora, se a gente gastar uma parte do que a gente ganha e deixar uma outra guardada para reinvestimento no nosso negócio, nós sempre vamos ganhar dinheiro, Lília. E agora, você chega para o pecuarista e pergunta, quanto custa a sua arroba? A grande maioria deles vai chutar. Não tem esse número. Ele acha que é tanto. E outra coisa, quando a gente estabelece um preço médio, esse médio tem que ser pelo menos 10 anos. Se tudo que tem, olha, o Brasil é um país extremamente complicado para o empresário. Extremamente complicado. Mas o empresário que ele conduz a sua atividade, seja ele um pipoqueiro ou um grande pecuarista, e ele tiver o custo de produção da pipoca ou do boi dele, ele vai crescer. Então, o que acontece? O pecuarista, ele não anota, o pecuarista não faz um controle de gastos, o pecuarista não guarda, não olha para trás, não faz um retrospecto de como foi o ano, do que ele ganhou, e muito menos estabelece um preço médio de 10 anos. Se ele estabelecesse um preço médio de 10 anos, ele ia falar, olha, eu posso gastar até aqui. Nas épocas que o preço está em baixa, ele administra, ele gerencia o negócio dele. E nas épocas das vacas gordas, o preço de alta, ele surfa na crista da onda. Pelo que você está me contando aqui, parece uma gestão de pecuária Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Quais são os benefícios, as vantagens de implementar técnicas de manejo de pastagem a longo prazo? Minha filha, o Brasil não tem mais área para o pecuarista crescer. Não tem. Acabou. E
qualquer lugar que você vai comprar uma fazenda hoje, tá cara. A terra subiu de uma maneira geral no Brasil todo, tá? Então não dá mais para crescer horizontalmente. Vamos lá, outra análise. Os custos de vida de qualquer um subiu. De um empresário subiu absurdamente. O custo de produção da atividade de pecuária, ela explodiu. Olha, é óleo diesel, é energia, é salário, são produtos veterinários, herbicida, fertilizante, tem alguns até que baixou um pouco o preço. São os impostos, tudo subiu. Então, e além do mais, a forma como o pecuarista mantinha a sua família, os seus compromissos particulares, também mudou. O pecuarista do passado, Lília, ele tinha no máximo uma D20. Quando ele tinha uma D20, ele era um cara top, tá? Porque senão era uma C10. E olhe lá, aqueles que tinham uma bandeirante para ir para a fazenda, ou depois aqueles Fiatinho pequenininho com aquelas picapinhas. Hoje, todo mundo quer ter Hilux, quer ter uma caminhonete top, dessas que a gente tem no mercado. Antigamente, o pecuarista tinha um telefone em casa. Hoje, cada um da família tem um celular. Antigamente, filho de pecuarista estudava na escola pública. Hoje, ele estuda em escola particular, quer ter carro. Então, as situações mudaram, a forma mudou. Boa parte dos pecuaristas moravam na fazenda, hoje moram todos eles na cidade e querem morar bem, e é um direito dele. Então, o que acontece? As necessidades de se manter a família dele mudaram, os valores mudaram e os custos da fazenda aumentaram, então a conta não fecha mais. Não fecha. E o que eu tenho visto, Lília? Sucessão familiar. Antigamente, um pecuarista, ele conseguia manter a família dele. Mas hoje são 2, 3 irmãos, que são 2 ou 3 famílias que vão viver daquele mesmo pedaço de chão. E aí não fecha a conta. Então vende. Então, é fundamental que o pecuarista reveja a forma como ele, como o pai dele, como o avô dele conduziu a atividade e se reinvente na atividade, produza mais, se supere como produtor, se supere como um administrador, como um gestor do seu negócio e realmente ganhe mais, entregue mais para a sucessão sua, tenha mais qualidade de vida, tenha um negócio mais sustentável, que hoje não é mais. Viu só? Aproveitar, vou dar um recado aqui pro pessoal. Tá gostando? Então vai lá, dá o seu joinha aqui no nosso vídeo, aproveita, compartilha este conhecimento. O conhecimento tem que ser compartilhado, gente. E é conhecimento de qualidade. A gente está falando aqui do professor Wagner Pires, que tem quase 4 décadas de conhecimento prático, do norte ao sul do Brasil, leste a oeste, América Latina também. Não é teoria, é prática. Ele vem ali na prática, cada região, cada resultado. Já fez aí muitas fazendas, é porque ele é humilde, ele fala só em dobrar a rentabilidade, mas é muito mais do que dobrar, pode até triplicar. Ele não quer criar muita expectativa. Isso tudo se você souber manejar corretamente a sua pastagem no período das águas e da seca, você sim pode dobrar a sua rentabilidade. Vamos falar agora do manejo de pastagem relacionado ao produto final, que é carne e leite de qualidade. Tem relação? Claro que tem. Quando você maneja corretamente a pastagem, o gado come a quantidade e a qualidade necessária, certa. E aí ele consegue entregar o resultado na medida certa. A não ser que seja um animal muito ruim de genética, tá? Ele pode comprometer um pouco o resultado, mas que ele vai entregar vai terminar
o ciclo dele de vida, estar pronto para o abate no momento certo, e às vezes até antes disso, tá? Uma vaca vai entregar a quantidade de bezerros que ela precisa entregar para o pecuarista, uma vaca de leite vai entregar bezerro e vai entregar a produção de leite desejada, e tudo isso vem do pasto. Tudo vem do pasto. Então, o que acontece? O que veio primeiro? O boi ou o pasto? Vem o pasto. Porque sem pasto não tem boi. Então, pecuarista, você tem que ter uma visão diferenciada para o seu pasto. Você já tem uma visão diferenciada para o animal. Sabe diferenciar o bom animal do animal mais ou menos, do animal ruim, do pé duro. Mas você acha que tem uma boa pastagem, está muito longe disso. Outra coisa, gestão de carga de animal. Isso nós batemos demais nas nossas aulas. Por quê, Lilian? Porque o pecuarista tem que aprender a fazer leitura do capim. Quanto cabe naquele pasto de cabeça de animais? Existem fórmulas matemáticas para isso que a gente apresenta. E aí, através dessas fórmulas matemáticas, que são coisas simples, cálculos simples dele fazer, ele vai começar a fazer a gestão correta, colocar a quantidade correta, aumentar se for necessário e diminuir também se for necessário. O professor, gente, falou as nossas aulas porque ele tem um curso de manejo de pastagem que ensina como dominar o manejo de pastagem na seca e nas águas e dobrar a rentabilidade. Só que esse curso dele é muito concorrido. As vagas estão encerradas temporariamente, mas continue acompanhando o nosso conteúdo aqui no YouTube e as outras redes sociais do professor Wagner Pires, porque ele vai avisar aí aos 4 cantos quando as vagas forem abertas. E não demora muito. Então fica ligado aí, porque pode abrir a qualquer momento, é muito concorrido, e se você tem interesse em não só dominar o manejo de pastagem na seca e nas águas, porque é possível sim, você ainda vai dobrar e quem sabe, não gosta que eu falo isso, mas eu vou falar mesmo, e quem sabe até triplicar a sua rentabilidade. Wagner, quais são, vamos partindo agora para o final, e eu gosto sempre de fazer uma síntese, um resumo de tudo aquilo que a gente vem discutindo. Okay. Quais são as técnicas fundamentais que nós temos para ter um manejo de pastagem eficiente? Fazer pasto. É fundamental. Como é que você consegue fazer pasto? Primeiro, o solo tem que atender às necessidades daquele capim que está lá. Então você tem que conhecer o solo, conhecer as necessidades, o que o solo tem de fertilidade, o que o solo precisa, e o que precisar temos que programar. Temos que corrigir os defeitos que existem no pasto. Como, por exemplo, espaços vazios. São áreas sem capim. Eliminar as plantas daninhas. Por quê? As plantas daninhas, elas têm a capacidade de retirar água e nutrientes para ela e deixar o pasto na mão. Sem nutriente e sem água. Temos que ter mais divisões de pasto, porque é através da divisão que nós conseguimos fazer gestão do capim. Colocar o gado, tirar o gado, passar para outro pasto, rodar, daqui 30 dias o capim voltou a crescer, coloca o gado e assim por diante. Nós temos que fazer controles periodicamente, de estar de olho nas possíveis pragas e doenças que podem ocorrer no nosso pasto. A tendência nós estamos vivendo no Brasil e no mundo é de um aumento da quantidade de pragas nas pastagens. Por quê? Porque hoje entrou a agricultura no mesmo espaço da pecuária. E a agricultura, ela traz com ela uma quantidade infinita de pragas. E essas pragas, elas podem sim conviver na pastagem e gerar prejuízo para o pecuarista. Outra coisa,
O pecuarista tem que estar com um olho no pasto e outro olho no tempo. Tem que monitorar o tempo, tem que acompanhar o tempo, tem que medir o tempo, tem que estar acompanhando as previsões meteorológicas, se vai ser um ano bom ou um ano ruim. Para quê? Para ele fazer gestão da pastagem nas águas e gestão da pastagem na seca. Para alimentar, botar o gado na quantidade certa e evitar a degradação desse pasto. Então, tudo isso é preciso fazer ao mesmo tempo. E muitas vezes o pecuarista não está capacitado, não gosta de fazer, não faz e toca ao Deus dará aí a pastagem. Às vezes eu ouço algumas desculpas do tipo, é muita coisa, isso é só para pecuarista grande, eu sou pequeno, esse pensamento aí não está com nada? Não está com nada. O que acontece? Se você é pequeno, é mais importante ainda de você não errar, é mais importante ainda de você otimizar o seu ganho. O grande, ele precisa sobreviver, porque também um erro se torna um erro grande. Uma perda se torna uma perda grande. Então o grande não pode errar, mas o pequeno, ele tem necessidade de crescer para poder sobreviver. Hoje, Lília, para você ter uma ideia, eu vi um número essa semana que praticamente 19% dos pecuaristas, eles são responsáveis por mais de 50% da produção da pecuária brasileira. 19% das fazendas, dos pecuaristas, produzindo metade da produção da pecuária. Então veja você, que está sobrando para 80% pecuarista, só 50% do negócio. E isso vai tender cada vez mais a diminuir, a aumentar a quantidade de pecuaristas que vai entregar mais vai aumentar. Tá? E vai, melhor, vai diminuir a quantidade de pecuaristas. Menos gente vai se incumbir de um maior resultado. E os outros vão ficar, a quantidade de pecuaristas que não entrega ou que fica com uma parcela menor vai aumentar. E esses vão caindo fora. Complicado, hein, gente? É isso aí. Então, olha só, você tem que começar a agir. Agir agora. É agora. E o agir, Wagner, é possível ele fazer, mesmo pequeno, um plano para implementar um manejo de pastagem eficiente de acordo com as características da fazenda dele? Sim. E outra coisa, um plano, você lembrou bem, um plano, ele não se faz um plano de curto prazo. Na atividade pecuária, como agrícola, na natureza não existe curto prazo. Existe longo prazo. Então tudo que você for fazer na fazenda, você tem que planejar para curto, para médio, para longo prazo. E vai fazendo as mudanças, vai implementando isso, seja no período de vacas gordas ou de vacas magras. Você tem que continuar, dar prosseguimento naquele projeto. É claro que nos momentos em que o preço está ruim, você pode desacelerar um pouco, mas não pode parar. E aí vai continuando, vai arrumando, até o momento que a sua fazenda fica arrumada. Aí você pode até se dar o luxo, num momento de baixa, você segurar 1 ano, 2 anos, sem prejuízo para a fazenda. Mas nesse processo de implementação desse plano tem que haver também um monitoramento. Com certeza. Hoje não dá mais para fazer nada sem monitorar resultado. A gente tem que ter os resultados na mão para a gente tomar a decisão. Para a gente finalizar, práticas inovadoras temos? Muitas. Práticas inovadoras, gramíneas novas entrando no mercado. Nós estamos entrando numa fase da pecuária brasileira de uma renovação muito drástica. Os híbridos estão aumentando, já estão aí. Logo, logo nós teremos gramíneas transgênicas também. E vamos ter gramíneas que vão surgir de um outro tipo de melhoramento genético,
que vão entregar para o pecuarista mais qualidade, mais carne, mais leite, maior produção de capim. Então, essa renovação das gramíneas, ela é fundamental, essencial. Outro, necessidade de se capacitar mão de obra. Hoje, o funcionário caro é aquele funcionário que não é capacitado. Esse funcionário é muito caro para a pecuária, para qualquer um. Então temos que capacitar as nossas mãos de obras. Temos que conhecer e experimentar as tecnologias, seja produtos veterinários, seja um herbicida, seja fertilizantes, mas temos que experimentar, testar, medir, quantificar, ir aprender com os erros dos outros. Visite outras fazendas, visite outros pecuaristas, visite quem está se dando muito bem, está acima da média. Vai na fazenda desse pessoal, veja o que eles estão fazendo, o que eles implementaram de diferente de você e comece a seguir. Então, genética você já faz. Todo pecuarista brasileiro, ele pode se orgulhar que ele tem uma boa genética. Mas pecuária não é só genética do boi. Pecuária é pastagem e genética e gestão do negócio. Então, vamos começar a mudar a forma de encarar. Vamos ser empresário da pecuária. E essas práticas inovadoras que você acabou de contar para a gente, é possível que com elas a fazenda se torne um negócio lucrativo? Claro que é, Lília. A pecuária é um negócio lucrativo. É e sempre será. Porque se não fosse, Lília, já tinha desaparecido. E não desapareceu. A pecuária é tão boa que, olha, numa agricultura, um passo errado na agricultura, um pecuarista quebra. Com uma safra ruim, o pecuarista pode quebrar. O agricultor, perdão. O agricultor pode quebrar. Sabe por quê? Mas o pecuarista não quebra com 10 anos fazendo besteira. Eu ia falar, o Wagner ele fez essa confusão porque para ele tá certo, agricultor e pecuarista é a mesma coisa. É a mesma coisa. É produtor. É, produtor. É produtor. Então, gente, a agricultura não aceita erros, mas a pecuária aceita. Aceita e muito, é muito boazinha. E aí o cara acha que ele tá nadando na geleia, tá nadando no bem bom. Tá não. Poderia fazer muito mais. Muito mais. E a escolha é sua. Você quer continuar nadando na geleia, achando que tá abafando e tá ali no mais ou menos, ou você quer dobrar, começar a fazer dinheiro de verdade? Que é isso que o Wagner ensina nas aulas dele, que serão abertas em breve. A gente não tem uma data ainda, mas fique ligado aqui no YouTube, nas redes sociais dele também, porque muito em breve ele vai fazer um evento especial, um grande evento. Estamos aí de 3 dias. E depois desse 3 dias de evento, ele vai abrir vagas que são extremamente concorridas. Então, fica esperto aí, hein? Wagner, alguma mensagem final para a gente encerrar? A mensagem? Que me acompanhe, mande suas dúvidas, porque o maior prazer meu é ajudar você. Então, se você entrar aí, se inscrever, mandar suas dúvidas, eu vou ler as dúvidas e a gente vai fazer um programinha, a gente vai fazer uma live aqui, vamos bater um papo sobre as suas dificuldades. Ô Wagner, antes da gente encerrar, ficou faltando alguma coisa, algum recado pra gente dar pra turma, hein? Lília, eu tenho recebido algumas perguntas que eu já estou preparando aí um bate-papo com você nesse sentido. Nós vamos conversar com o pessoal na próxima vez que a gente estiver juntos, sobre como fazer um rotacionado bem feito. Tirar ele produzir bastante e que a pastagem aguente, que a área seja bem aproveitada e realmente o pecuarista tenha sucesso. E não cometa os erros que eu vejo por aí. Eu vou nas fazendas e todo dia eu detecto erro nas fazendas que estão fazendo. Eu vou falar dos erros aqui para você não errar. Fica de olho que a gente volta logo aí e vamos voltar com esse assunto. Tá certo então, rotacionado, hein? Que vai trazer inclusive muita prosperidade, lucratividade e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. É isso que a gente quer.